Oi, alunos, tudo bem? Professor Tiago aqui de novo. Agora a gente vai fazer a segunda parte dos exercícios que foi deixado aí sobre estrutura atômica e evolução dos modelos atômicos. Fique de olho e depois no final sempre aparece um link aí para outras aulas que eu estou deixando disponível aqui no YouTube. Confira mais. Vamos agora então para os exercícios. Então vamos lá, senhores. Continuando aqui, ó. Vou colocar os exercícios que não foi capaz de formatar na primeira parte do vídeo, devido ao espaço físico lá do exercício. Então, aqui, ó, eu montei outro sketchbook aqui com os exercícios que estavam faltando aqui, ó. Só dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, número 3. O elétron foi descoberto por Thomson no final do século XIX. Quais as características gerais do modelo atômico proposto por ele? Então, aqui, ó, o Thomson já lidava com outra propriedade, né, que o Dalton não trabalhava, que era a eletricidade. Então, ele tinha um conceito ali de cargas elétricas, coisa que o primeiro modelo atômico não tinha. E o outro, né, é que já que ele trabalhava com esse conceito de cargas elétricas, ele tinha que colocar isso naquele átomo maciço. Então, aquele átomo maciço, na verdade, ele era o quê? Era grande parte positivo, cravejado de partículas negativas, que seriam os elétrons. Então, toda aquela distribuição ali, como ele ficou arranjado, esse modelo também ficou chamado como modelo do pudim de passas. Então, só para deixar ajeitado aqui a sua resposta, né? Ele trabalhava com o conceito de cargas elétricas. O átomo seria a grande parte maciça cravejada de partes negativas, que seriam os elétrons. Então, isso aí já é uma boa resposta para você colocar no seu exercício 3. No exercício 4, ele está falando aqui o seguinte, ó. O modelo atômico clássico criado por Rutherford em 1911 é considerado o modelo atômico definitivo, né? O modelo definitivo para o átomo. Ele quer que você faça uma crítica em cima dessa afirmação. Então, ali, o que você vai fazer? Você vai montar uma crítica colocando os pontos que levaram em conta esse modelo do Rutherford. Então, aqui, eu montei bem direitinho aqui, né? Bem simplesinho. O modelo do Rutherford explica grande parte do que o átomo apresenta, né? O conceito de eletrosfera, núcleo e tudo mais, mas deixa de fora, né? Deixa de total acordo o que acontece na eletrosfera. Então ele não coloca ali direitinho o que acontece direitinho na eletrosfera. Ele deixa a desejar nesse ponto. Então ele não é muito definitivo, né? Ele é definitivo para a época, mas depois ali com outros conceitos aplicados a gente vai ver que o modelo do Rutherford tem que ser alterado, né? Ele não é totalmente descartado, né? Ele é alterado no conceito principalmente da eletrosfera. Beleza? Então aqui, ó, só dando um zoom aqui para ficar melhor. Número 7. Número 7. Ele coloca o seguinte aqui, ó. Um dos principais poluentes atmosféricos é o monóxido de carbono, CO. Determina o número de prótons, nêutrons e elétrons existentes em uma molécula desse poluente, ou seja, no carbono e no oxigênio. Então, primeiro aqui, vamos definir o carbono e o oxigênio. Ele colocou o número atômico 6, número de massa 12 para o carbono, número de prótons 8 e número de massa para o oxigênio 16. Então, eu vou escrever na forma convencional aqui, ó, né? Embaixo o número de prótons, em cima o número de massa. Vou dar uma ajeitada aqui também, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, prótons, nêutrons e elétrons, para ficar mais fácil a gente visualizar. Como eu falei antes ali, o número de prótons é sempre o número de baixo.
Então, com o número de baixo ali, ó, você determina o número de prótons. 6 e 8. Beleza? O número que vai ser dado ali, ó, como o número de nêutrons, né, é você fazendo qual continha aí? É a conta de cima menos o de baixo. Ok? Opa, apareceu o elétron aqui, desculpa. O de cima menos o de baixo. Então, 12 menos 6 dá 6. 16 menos 8 dá 8. E os elétrons? Os elétrons, ali, como eu falei antes também, se você não tem carga do lado de fora, se você não é um cátion nem um ânion, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 6 e 8 também. Bem fácil aqui, ó. Número de prótons embaixo, se não tiver carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de nêutrons você faz a continha de cima menos o de baixo. O número de massa menos o número de prótons. Beleza? Então, vamos para o próximo. Só dar uma trabalhada aqui no zoom. Então, vamos lá. Ele quer saber o número de prótons, né, nêutrons e elétrons. Ok? Trabalhar na questãozinha 8. Então, abrindo aqui, ó, prótons, nêutrons e elétrons, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos trabalhar com o flúor primeiro aqui, ó. O flúor, o número de prótons é o número de baixo, 9. Ok? 9. Nêutrons, como é que eu vou fazer aqui, ó? É o de cima menos o de baixo. A única diferença agora aí vai ser os elétrons. Ó. O elétrons vai ser quanto? 10. Por quê? Porque ele teria 9 aqui. Só que a carga negativa aqui me diz o seguinte, que ele tem que ganhar elétrons. Elétron é negativo aqui. Ó. Então, quanto mais negativo tá a sua espécie, mais elétrons ele tem. Então, ele teria 9. Com mais 1, ficou com 10. O mesmo você vai aplicar nos outros aqui. Ó. O enxofre tem 16 de prótons. Também tem 16 nêutrons. Ele teria 16 elétrons se não tivesse essa carga aqui, ó. Porém, tem. Então aqui, ó, 16 ganhou 2, ficou com 18. E se você reparar aqui, os dois aqui são átomos de ferro. Então o número de prótons e nêutrons aqui, ó, já que todos os dois são 26 e 56, o número de prótons e nêutrons tem que ser igual. Então 26 com 30, né, 56 é a massa que está aqui, ó. 26 está embaixo, 30 é o número de nêutrons se você fizer a continha aqui, ó. Qual que vai ser a diferença então? A diferença vai ser os elétrons. Se o negativo ganha, o positivo perde. Então ele teria 26, só que ele perdeu 2. Então ele vai ficar com 24. E o outro teria 26, perdeu 3, ficou com 23. Então repara aqui que em relação aos sinais aqui é invertido. Quando ele está negativo ele ganha, quando está positivo ele perde. E assim você vai conseguir fazer todos os exercícios aqui. Ó. Então o número de prótons é o de baixo, também chamado de número atômico. O número de cima é o número de massa, que são prótons mais nêutrons. E o elétron vai depender se você tem cargas, né, dispostas a mais ou a menos. Se tiver um sinal negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Se ele tiver positivo, significa que ele perdeu elétrons. E se não tiver nenhum dos dois, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok? Então, seguindo.
Vamos para o número 9. Beleza? Vamos lá. Ele falou ali, ó, os átomos Mn são isóbaros. Lembra que são átomos isóbaros, né? Iso, igual, e o A aqui é a massa. Né? Então, o que eles têm de igual? A massa, o número de massa. Então, significa o quê? Significa isso aqui, ó. Que o número de massa, que é o número que está em cima, é igual. Ele quer o número atômico e o número de massa de Mn. Ou seja, ele quer os números de baixo e os números de cima, tanto do M quanto do N. Bem, se eles são iguais aqui em cima, lá, eu posso chegar e escrever isso aqui, ó. 5x é igual a 4x mais 8. Resolvendo ali, ó lá, eu passo 4x para um lado, subtraindo, e eu vou ter que o x é igual a 8. Já que eu já tenho o valor de x, ó lá, e todos os átomos ali, tanto M quanto N, está em função de x, eu volto lá e substituo. Então, vou montar ali o M e o N aqui. Se você pegar o x aqui embaixo, vai ficar 10 mais o x. Só que o x vale 8, então 10 mais 8 dá 18. Mesma coisa para o outro aqui, ó, 11 mais x, 11 mais 8 dá 19. E em cima aqui dá 5x, 5 vezes 8, 40. Como ele é isóbaro, o outro tem que ser 40 também. Se você quiser fazer a continha aberta, também dá certo. Aqui, ó, 4 vezes 8 dá 32, 32 mais 8, 40. Então, fecha direitinho aqui, ó. Você chegou nos átomos, agora você vai escrever o número atômico, né, e o número de massa de cada um aqui, ó. O número atômico é o número de prótons, ou seja, é o que está embaixo. E o A é o número de massa, que é o que está em cima. Então, destacou ali bonitinho. Está feito o seu exercício. Ok? Agora, trabalhando aí com o exercício 10. Olha lá. O X é isótopo do cálcio. Só que o cálcio tem o número de prótons 20, né? Isótopo, ó, o P aqui, ó. Ele tem o mesmo número de prótons. Então, esse átomo X tem número de prótons 20. E ele é isótono. Ele é isótono do potássio 1941. Como isótono aqui, ó, nêutrons. Como é que eu faço nêutrons aqui? É o de cima menos o de baixo. Então, 41 menos 19 dá 22. Como ele está pedindo aqui, ó, o número de massa de X, ele vai ter que pegar o quê? O prótons mais os nêutrons. O prótons dá 20 e o nêutrons dá 22. Então, aqui, ó, massa é igual a prótons mais nêutrons. E aí você vai ter 20 mais 22. Então, total aí, 42. Beleza? Questão 12. O que ele vai trabalhar ali, ó? Ele vai falar o seguinte, cara. Ele vai dar 3 átomos aqui, ó, R, S e T, todos eles aqui em função de X. Sabendo que R e S são isótopos, isótopo aqui, ó, mesmo número de prótons. Determina os números atômicos e os números de massa de R, S e T. Ou seja, se você conseguir determinar quem é R, quem é S, quem é T, aqui acabou. Né? Primeira coisa que eu tenho que saber é qual é esse valor de X, porque todos eles dependem desse valor. Então, lá, vamos começar aqui a destacar. Ok? Vamos lá. Ele falou que R e S são isótopos. Então, aqui, ó, isótopos é o mesmo número de prótons. Tá aí. O que mais que ele falou aqui, ó? Se eu posso fazer isso aqui? Posso. Se eles são isótopos, é o mesmo número de prótons. O de baixo desse aqui tem que ser igual ao de baixo desse aqui, ó. Ajeitando a continha, né? Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, eu vou achar o valor de x igual a 20. Ok? Então aqui, ó, 5x e 3x
32 e 8. Então 2x vale 40, então x vale 20. Vou chegar lá e vou substituir no R, no S, no T. Ok? Então aqui, ó, o R vai ficar 92 aqui, ó, porque 3x, o x vale 20. 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 32, 92. O S também vai ser 92, porque eles são isótopos. E o T aqui, ó, 4x. O x vale 20, então 4 vezes 20, 80. Mais 10, 90. Então fechou aqui, ó, RST. Só que ele quer o número de cima também aqui, ó. Então 11 vezes o x, só que o x vale 20. 11 vezes x, o x valendo 20, vai dar 220. Mais 15, 235. O outro aqui, ó lá, 12x vai dar 240. Menos 2, 238. 10x, então vai dar 200, mais 35, 235. Para você destacar cada um aí, ó, destacar um número atômico, é o que está em roxinho aí, 92, 92 e 90. E o número de massa é o que está em laranja aí, 235, 238, 235. Moleza. A ideia é sempre o quê? É sempre igualar o que eles são iguais. Né? Então, se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Vou igualar o número de baixo. Se eles são isóbaros, eu vou igualar o número de cima, que é massa. Se eles são isótonos, eu vou igualar a diferença dos dois. Ok? Que é o número de nêutrons. Então, eu sempre vou igualar o que cada um tem. Ok? Então vamos para o nosso último exercício, exercício 13. Primeira coisa aqui, se ele te dá um exemplo que você tem vários átomos, escreva esses vários átomos aqui, ó, X, Y e Z. Escrevam esses átomos aí. Só dar uma trabalhada no zoom aqui, para ficar melhor. E aí vai destacando o que está no texto aqui. Vamos lá, parte a parte. X é isóbaro do Y e isótono do Z. Então, se ele é isóbaro do Y, o que tiver de massa no Y é a mesma coisa no X. E ele é isótono do Z, o que tiver de nêutrons em Z tem a mesma coisa em X. Guarda essa informação aí. Segunda informação aqui, ó. Y tem número atômico 56, coloquei ele aqui. Número de massa 137, está respondido. E ele é isótopo do Z, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Se aqui são 56, aqui também é 56. Só que lembra do seguinte aqui, ó. Nosso poçante Y é isóbaro do X aqui, ó. Então, se aqui é 137, vai ter que aparecer o 137 aqui para o X. Ok? Se aqui é 137, aqui também é 137. E o número de massa de Z é 138. Coloquei no lugar. Só que, de novo, aqui, ó, o X é isótono do Z. Então, se o Z tem esse número de massa aqui, ó, e tem o número de prótons, eu consigo fazer o número de nêutrons. É o de cima menos o de baixo. Vou fazer a continha aqui, ó. Vai ficar 138 menos 56, dá 82. Então, ele tem 82 nêutrons. O X também tem. Como eu já tenho aqui o número de massa, se eu quero saber o prótons agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses mesmos 82 e diminuir desses 137. Então, vai ficar 137 menos os 82 nêutrons. Que aí eu vou saber o número de prótons. 55. Ok? Então, repetindo aqui, ó, vou fazer o número de nêutrons de Z e X. Né? Só que primeiro eu vou fazer no Z, que o Z está completo. Então, 138 menos 56 dá 82. Pego esses mesmos 82 aqui e tiro de 137, porque 137 é prótons mais nêutrons. Eu só quero saber o número atômico aqui de X. Ó.
Então 137 menos os 82 vai sobrar o número de prótons, 55. Ok? E aí fica a letra C. Beleza? Então encerrando essa segunda parte da lista de exercícios. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aí. Ok? Depois continue conferindo aí mais vídeos, né, que eu vou continuar postando. Bons estudos para vocês aí.